Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também em TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3876-6146 e ainda 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, a psiquiatra doutora Sônia Mota Palma. Prazer tê-la aqui, doutora Sônia. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Também conosco a pediatra infectologista, doutora Silvia Regina Marques. Prazer tê-la aqui, doutora Silvia. Eu agradeço o convite e é bem interessante estar aqui hoje para participar dessa reunião. A senhora é da SBP. Eu sou da Sociedade Brasileira, do Departamento de Infectologista da Sociedade Brasileira de Pediatria e também sou presidente do departamento aqui em São Paulo de Infectologia Pediátrica. Também conosco o cirurgião plástico, Dr. Cláudio Roncati. Prazer tê-lo aqui, Dr. Roncati. Prazer é meu estar de novo aqui com vocês. É uma honra mesmo e vamos participar dessa mesa novamente. O senhor é da Sociedade Brasileira de Laser, aliás, membro fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Mas, Dr. Roncati, o laser está ao alcance da população do Brasil ou ainda é qual é o termo, um nicho restrito? E por que você não faz pergunta mais fácil, né? Uma pergunta difícil. Nós ensaiamos isso, hein? Pois é, eu esqueci isso. Mas olha só, Zancopé, a sua pergunta é tão fundamental que ela espelha a situação de saúde brasileira. Aqui não é crítica nem nada, é uma constatação. Veja só, laser hoje só tem quem tem dinheiro para comprar. Os nossos hospitais têm dinheiro públicos? Não. Então não compram laser. Então o povo, a grande parcela da população que poderia ser beneficiada, está muito distante disto. Sem contar que essas verbas para a saúde, elas computam o quê? Braço quebrado, apendicite, tiro, facada, né? Sim. Essas coisas são supérfluas, né? São desnecessárias, segundo a visão de outros aí. Mas, em alguns lugares, Zancopé, onde as pessoas mais humildes, mais simples, se privilegiam de ter médicos que compreendem isso e que pegam o seu laser, põem nas costas e levam lá para operar, como lá na Santa Casa, etc., essas pessoas, um nichozinho pequeno delas, acabam sendo atendidas. E há casos, por exemplo, neurofibromatose de von Recklinghausen, que vocês conhecem muito bem, que só conseguimos resolver com laser de gás carbônico ou radiofrequência ou uma coisa dessa. Doutora Sônia Mota Palma, nós estamos no reinício das aulas, não é? E eu vou repetir uma pergunta que sempre faço, né? Porque acho extremamente importante. Este reinício de aula, a convivência, é o momento que mais acontece bullying, não é? O bullying começa... Esse é período propício para os novos colegas, onde a gente vê assim, a orelha do rapaz, o nariz. Como é que supera isso, doutora? Na verdade, o início das aulas, o começo ainda existe um certo namoro das crianças, né? A partir daí elas vão vendo as dificuldades, né? As diferenças, e aí o bullying vai se instalando, né? Na relação dessas crianças. Para lidar é uma coisa muito complexa, porque primeiro tem uma questão que a escola tem que lidar com essa situação, né? Porque os pais vão reclamar, as crianças vão reclamar, às vezes o bullying é um bullying físico grave, né? Não é só xingar,
Mas tem criança que põe a cabeça da outra na privada, descarga. Isso até não é tão incomum assim. Rouba material, rasga coisa, xinga a família. Então, tem vários níveis para se lidar isso. Um da própria criança, né? Quer dizer, eu acho que aí tanto a família, quanto a escola, quanto até um apoio psicológico para melhorar as competências dessa criança, para que essa criança possa lidar com essa situação de uma maneira mais adequada, sem se deprimir, sem ir parar no psiquiatra por conta disso, que é o que acontece, com até tentativas de suicídio, quando o bullying é muito grave. Tem um outro nível, que é o nível da própria família, né? Quer dizer, a família, muitas vezes, sem querer, incentiva, né? Na sua prática diária, o bullying das crianças. Porque fala também, né? Fala, porque o fulano, aquele vizinho e tudo, né? Eu sei que você está explicando, eu estou entendendo muito bem. Mas eu sou da época que bullying era um negócio onde se colocava café, né? Então, veja só, fazendo um paralelo, claro. Agora, me diga uma coisa, o que aconteceu com o mundo? Porque me chamavam de alemão. Um primo meu que tinha uma orelhinha assim, era o Orelha. Eu era orelha de poço. Meu irmão era o linguiça, porque ele era comprido, alto e magrelo. E ninguém nos acontecia nada. O que aconteceu hoje? É que há 30 anos atrás as crianças também não tinham muita escuta, né? Tem uma evolução. As crianças hoje, elas falam, imagina que numa escola um aluno há 30 anos atrás iria responder para o professor. Isso não então tem uma questão, uma mudança. Por que a senhora disse que não escuta? As crianças não tinham voz, né? As crianças, assim, elas reclamavam para quem? Para quem que eu ia reclamar quando me chamavam de baleia? Não tinha palmatória, né? Não tinha. Não era essa a função da escola, era ensinar, e se você aprendia, tudo bem. Se você não aprendia, a própria escola te excluía de alguma maneira. Não era uma coisa como hoje, onde as crianças têm a internet, tem redes sociais, onde o bullying é o ciberbullying, né? Fazem bullying pelas redes sociais, pelo Facebook, né? Por uma série de outros. Então a coisa perdeu um pouco o controle. Mudou o comportamento, mudaram as crianças, mudaram as famílias, mudou a escola. Né? Então, na medida em que você abre essa interatividade, vamos dizer, maior para o mundo, esse bullying também cresce de uma maneira que fica sem controle. Por isso que eu estou falando, tem que voltar para as bases. Mas, doutora Sônia, o que eu levo meu filho na escola, qual é o meu procedimento quando eu percebo que isso acontece? Qual é o procedimento do pai? A orientação, assim, se a criança não consegue resolver por ela mesma a questão, né? Porque algumas crianças... Porque, assim, também não existe uma criança que só ela receba. Que seria o ideal, não é? Ela recebe, ela faz, ela tem... as crianças muitas vezes fazem as duas coisas. Eu era desse, como ele disse que tinha apelido, eu colocava o apelido nos outros. E também recebia. Às vezes. Né? Então, se as crianças não conseguem lidar por elas mesmas, eu acho que a família tem que procurar, os pais procurar a escola, a direção da escola, né? E avaliar qual é a gravidade desse bullying, porque também tem gravidade. Uma coisa é eu falar, você é gordo, uma coisa é eu colocar no grupo da escola pejorativos, no grupo de WhatsApp, por exemplo, do grupo. O Dr. Roncati citou há instantes, né, de uma época em que a escola era risonha e franca, ficava restrito, né? Não havia como hoje uma rede social. Então, essas atitudes, esse comportamento... Também eram mais restritos. restrito. E o grau, né? O grau também. O Cláudio coloca um apelido, ficava essa troca saudável. Hoje, isso parte para agressão. Para agressão, comportamentos que não são aceitos. Não, assim, como ela falou, de roubar o material, de ofender a família, tem morte. Tem muitos casos que eu recebo no consultório de crianças que não querem mais para a escola. Saem da escola, porque elas não conseguem lidar com o bullying. E aí você vai dizer, mas o bullying é grave, moderado ou leve. Não importa, é como essa criança sente isso. Não, eu já operei um menino, inclusive, com orelha de abano, que o pai veio porque ele não queria mais ir para a escola. Tamanho, eu já tinha 11 anos, menino, não era que tinha ido pela primeira vez, né? Mas naquele momento, naquela escola,
foi tão grande para ele, né? Aquela coisa que ele não queria mais ir na escola. Sim, sim. E a escola também pode ter alguns manejos, né? Algumas situações, por exemplo, existem situações onde vai uma criança com uma deficiência mais grave, né? E a escola muitas vezes pode fazer um manejo, né? Até foi muito bem explorado no filme que passou agora, O Extraordinário, né? Foi muito explorada essa questão do menino, que a escola tentou fazer um amigo intermediário que intermediasse as questões na escola, né? Um item nesse filme que eu acho interessante, né? A família escondia a criança. Então, aí é ao contrário, a família que escondia o capacete para que ele não visse. Então, a família escondia. Então ela foi exposta a primeira vez quando foi na escola porque a família escondia. Sim. Na medicina há um dogma, um ditado, né? Que claro que não é preconceituoso, mas é um ditado que existe, que são 2 tipos de doenças que as famílias não aceitam: as doenças psiquiátricas e as doenças deformantes. Uma lepra, por exemplo, uma neurofibromatose, uma elefante. Alteração facial, né? Então, aprovado, eles escondiam o menino, né? Porque causa espécie para todo mundo, né? O que vão falar da família, né? É mais ou menos por aí, né? Exatamente. Doutora Silvia Regina, a senhora é da SBP. Estamos em período de carnaval. Existe alguma prevenção específica com relação a esse período para adolescentes, para pais ou para adolescentes? Para todos. A questão, acho, da adolescência vem em encontro ao comportamento atual, né, sexual dessas crianças com iniciação bastante precoce. Então, quando esse documento da sociedade, ele cita um estudo do Ministério da Saúde com da Educação, mostrando que quase 30%, né, das crianças de 13 a 15 anos, que seria no ano da série, ele já tem iniciação sexual. E o que preocupou nesse estudo foi que quase 60% só usava camisinha, que é a principal proteção que a gente sempre tem falado. Então, a questão não é a iniciação sexual ser precoce ou não. É a orientação da proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, que atualmente a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis. Porque muitas delas não têm nenhum sintoma. E aí deixa de ter alguma característica de doença e vai infectar outro parceiro porque não tem sintoma nenhum e ele é portador de alguma doença. Então, aí, o uso da proteção, né, durante o sexo é fundamental. E a meninada não tem essa noção, né? Eu acho que, como é difícil lidar com isso ainda em casa, as escolas ainda não estão, né, com 100% disso, de abordagem dessa situação. E, então, eles fazem a iniciação sexual sem proteção. Porque eles têm uma onipotência também do adolescente, né? Vai acontecer com o outro, não comigo, né? Tem muito uma questão da onipotência. Desprezo de parte das pessoas com relação a... Vamos colocar um dos adolescentes. Não há um desprezo por essa prevenção? Então não vai acontecer nada. Então, mas acho que entra um pouco na onipotência do adolescente. O adolescente é essa pessoa poderosa, onde nada acontecer, não há nada embate. Então ele pode andar correndo de carro, pode atravessar a rua, esporte, pode beber, pode fazer tudo que nada vai acontecer. Acontece com os outros. Eu concordo com você, plenamente, com o Zacopé também, mas eu acredito que é um problema cultural, hein? O que é que você acha? Porque se você pegar alguns outros países aí, né, que não vamos citar aqui, a Alemanha, a Inglaterra, a coisa é diferente, apesar de haver a mesma onipotência, a mesma sensação do jovem. Né? Você pega os índices aí da OMS, o Brasil é alarmante, né? É alarmante. É um terceiro mundo, assim, não é? Então, aí vem a questão da cada vez mais cedo, né? Educação. Cada vez numa idade menor, não é? Que é? Sim, 9 anos. Nossa 9 senhora. anos? Tem meninas Que gestantes coisa. com 9 anos. Eu acompanhei alguns casos. Então, a questão é assim, de novo, né? Educação é uma coisa importantíssima. Que a gente fala, parece que ninguém escuta.
eles têm essa onipotência, mas eles não têm nenhum conhecimento. Nenhum conhecimento. Né? É que Isso não é fornecido, dados, assim, discutindo com eles, riscos, pelo menos trazido isso de uma forma bastante clara. Então fica assim, né? Eles não falam que estão iniciando ou tendo relação sexual. A mãe faz de conta que não está vendo, a escola também faz conta. Então fica assim uma coisa de desproteção em termos de educação sobre o que acontece. A onipotência, mais Entendeu? a falta de informação, eles mais a vão pobreza, mais aí muita vai. coisa. Né? Você sabe, a educação vira uma cultura. É né? logo, por aí Vira vem. Sim. modo de agir daquela sociedade. Né? Eu estava ontem conversando com meu neto, 5 anos de idade. Ele falou, vovô, presta o celular, vou pôr o dinossauro, não sei o que. Ele tinha acabado de chegar da escola. Eu falei, espera aí, vem cá, quero falar com você. Como é que foi na escola hoje? Fui bem, me dá o celular. Não, quero conversar com você. O que a professora ensinou hoje? Ela contou o quê? Ela contou uma história. Dá o celular. Não, me conta essa história. Quer dizer, eles não conversam mais. Então, como é que o cara vai passar para o filho? Cuidado, né? Não olha, tal, assim. Não é? Que é uma questão cultural. Sim. Ensinar. Como é que o jovem vai saber? Fala, se não conversa com ninguém. E aí eles Conversa conversam entre entre si. eles. Aí vão trocar experiências que não são as melhores. Né? Vamos trocar desinformação. Desinformação. Troca Então, desinformação. aí dá no que dá. Dá Mas, esse doutora Silvia, índice. aí tem um aspecto interessante. O doutor Roncati citou agora, né, a proximidade dele com o neto. Aí nós temos o machismo, né? Se é o meu filho, é uma maravilha. Se é a minha filha, é uma desgraça. É uma iniciação sexual para uma filha é uma desgraça. Para o menino é um sucesso. Depende do pai, né? Agora, Depende do pai. A grande maioria. Mas a questão grande cultural. maioria. Acredito que sim. Nós não estamos. Acredito que sim. Tem um detalhe, né? Nós não somos parâmetro para as situações que eu estou citando. Não tenho agora. dúvida. Nós não somos A parâmetros. Que o questão doutor Roncati social. citou agora para fazer com o neto, que é a atitude dele com o neto, né? A conversa dele com o neto, não serve de parâmetro. Porque a grande maioria não sabe que isso é possível. Você quer o celular? Está aqui. Para se livrar do cara Já me logo. livro. Mais, Já me cuidar livro, do porque menino, né? se ele responde alguma coisa que a professora falou com ele e eu não sei tratar aquele assunto, é melhor dar o celular para ele. É isso mesmo. É isso Sabe? mesmo. Ele ocupa esse espaço, né? Infelizmente. Agora, a questão, por exemplo, da proteção da menina nesse trabalho, aí se viu que a menina tinha um índice maior de uso de camisinha na relação do que o menino. Olha que interessante. Tá É. vendo? Isso, né? Então, Mais o quê? inteligentes as meninas que os meninos. Porque elas estão nesse movimento de querer se sentir protegida. Claro. Ou talvez uma pressão maior, aí a conversa da mãe mesmo, né, de prevenção. Então, eu percebo isso, porque a gente lidou Olha, muito pode tempo ser com mesmo, AIDS. hein, Silvia? né? Aí, baseado no que o Zacopé falou, tem todo sentido que você vai ver o machismo Faz, de alguns não homens. precisa. Ele nem, não é? E a Mais menina fácil. não aproxima da mãe, E né? a mãe acaba. Ó, eles são machistas, eu vou te ensinar. Olha, Olha, assim. vamos combinar. Interessante É mais isso fácil. aí, viu? Bacana. Dr. Cláudio Legal, Roncati, cirurgião plástico, já disse aqui, fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Cirurgia plástica. Vou começar a fazer uma outra pergunta, não sei se a gente já ensaiou isso. É moda fazer cirurgia plástica hoje? Não me olha, ele fica me olhando e procurando Não, no uma feio. pergunta. Agora, num close desse que eles me deixaram aqui, ele está... Não, olha, não é porque. Parece todos os defeitos. Né? Mas, Ele que mandou. claro, aproxima mais. Não é porque ele seja uma pessoa que eu já incluo no hall de amigos do Zacopé, né? Inclusive mora lá perto de casa, eu me sinto honrado de ser amigo desse camarada aqui. Mas a pergunta é sensacional. Eu vou te contar uma mesa que nós participamos num simpósio, por sinal vai ter agora de novo, dia 16, o Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica, que é o segundo evento mais importante da plástica do Brasil.
E eu participei de uma mesa de mama, há alguns anos. E estava aquela moda de tirar a mama, porque pode dar câncer, e pôr silicone. Isso é moda. Sim. Isso não é indicação cirúrgica. E claro que eu sou frontalmente contrário a isso. Por que contrário? Nós temos métodos diagnósticos hoje que identificam uma lesão do tamanho da cabeça do alfinete. Espera aí, doutor Roncati, a pessoa procura, a mulher procura para retirar a mama como uma prevenção. Uma prevenção. Então, Tem o teste genético. ué, será? mas vocês viram? Não, com teste genético e com tudo. Qual é a indicação disso? Quer dizer, porque eu não tinha teste genético na época da minha avó morreu de câncer de mama. Então, não é esse o problema. O problema é o modismo, exatamente como você colocou. Quer dizer, vem lá um formador de opinião, um ator, uma atriz. Uma atriz, né? Angelina Jolie. Exatamente, eu não queria citar. Não, mas é preciso cada vez mais que se esclareça Não, isso. é pública, né? Ela falou em público. Você vê a Rede Globo, eu não tenho nada contra a Rede Globo, tá? Mas ela dita condutas da nossa juventude, da nossa sociedade, através das novelas, Sim. etc. Né? Então, veja, isso é bom, é ruim, eu acho que é um perigo. Por quê? Porque, de repente, você está fazendo um modismo, como fez a Angelina Jolie, e levando uma mulher a fazer uma cirurgia desnecessária na mama, correndo o risco de vida, tirando a mama toda para pôr uma prótese de silicone. Acabei de colocar uma agora no Hospital da Catarina, mas é um corpo estranho. Eu preciso colocar quando há uma indicação Isso é muito precisa. cirúrgica, e não por causa de um modismo. Será que eu me esclareci bem, Zé Copé? Perfeito. Agora eu vou acrescentar nessa minha pergunta se seria moda. Quem mais procura hoje, ou há um acréscimo, né, na faixa etária, jovens procurando mais cirurgia plástica? De novo, né, a gente vem naquela coisa, né, de eu tenho que ser mais bonito que o outro, né? Então parece que cirurgia plástica é igual assim, ó. Ô, mamãe, o filho do vizinho aqui comprou um Nike, pô, daquele que tem o coisa vermelho, eu quero um também. Né? E olha, sim, a moça lá ficou com o peito desse tamanho, também quero. Então, não é assim, né? Felizmente não é assim. Mas alguns jovens, também por falta de orientação, por falta de educação, de cultura, nos procuram para fazer, por exemplo, prótese de silicone. Eu atendi uma menina que ia debutar, ou seja, fazer 15 anos, e veio com uma governanta. Nem a mãe, nem o pai veio junto. E eu fiz uma consulta extremamente elucidativa, tentando... Né? Mas eu não sabia para quem eu estava falando, porque eu tinha a sensação que a coitadinha da menina não me ouvia. Porque alguém deve ter dito a ela, não, vá lá pôr a prótese, é o que você quer, eu te dou de presente de debutante. Provavelmente foi isso. Por favor, venha com a sua mãe para eu poder explicar. E nunca mais apareceu. Não, foi em outro que pôs no dia seguinte. Mas antes que eu converse com a Gisele, eu vou acrescentar ainda um item nessa pergunta com o Dr. Cláudio Roncati. Eu procuro o Dr. Cláudio Roncati, é um profissional extremamente consciente. Aí ele diz o que ele acabou de falar aqui, né? Traga sua mãe para eu conversar. Aí eu procuro um outro, né, que tem a mesma atitude. Olha, deixa eu conversar com sua família. Então, eu não volto em mais nenhum desses dois. Aí eu acho o terceiro que, opa, olha, isso é urgente, eu tenho que fazer. Isso é mais comum do que se possa imaginar. Alguém que aceita, né, o meu pedido de passar por um procedimento. Não tenha dúvida. Infelizmente, sim. Eu quero colocar 350 centímetros cúbicos de prótese de silicone. Mas onde é que você viu isso? Nós vamos medir sua mama, seu tórax, vamos decidir. Como, já chega com o diagnóstico já? Não, mas isso em todas minha amiga colocou 350. Mas todas as especialidades. Na psiquiatria não é muito diferente. Pessoas... porque a vizinha está tomando um remédio, já chegam com um recorte. O recorte da revista e fala... então, você viu, saiu esse novo medicamento, ou minha vizinha toma, não posso tomar também. Ou já tomou, ficou tão bem. Aí você vai ler aquilo, você fala, meu Deus, que história é essa? E se você não der... eu troco às vezes de médico. Não der, eu eu troco de médico. Sempre quem dá, né? Eu vou te contar uma coisa. Eu fui transferido, eu fui médico da aeronáutica, né? Por concursado, tudo direitinho. Eu fui transferido porque eu me recusei a fazer uma receita de remédio para emagrecer para a esposa do comandante.
com muito orgulho me deu essa transferência. Que maravilha, que maravilha. Mas Isso é um verdade, profissional consciente. Aproveitar aí, com a gentileza dos senhores, conversar com a Gisele Souza. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala. Gisele, nesta nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, abordando que a Câmara aprova a negociação coletiva no serviço público. Negociação coletiva é prática corrente no serviço público? Não, Zancopé, mas a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, já aprovou o projeto de lei que disciplina a negociação coletiva no serviço público das 3 esferas administrativas, União, Estados e municípios. A proposta é originária do Senado, onde foi aprovada em 2015. O texto recebeu parecer favorável do relator deputado Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, para quem a negociação coletiva deveria acompanhar o direito de greve dos servidores. Hoje, no Brasil, garante-se o servidor público o direito de greve, sem lhe assegurar, contudo, o direito de negociação coletiva, o que é um contrassenso, até mesmo porque a negociação coletiva é consequência do direito de greve e do direito de sindicalização, disse o deputado. Mas, Gisele, a proposta já tramita em caráter conclusivo? Sim, como também foi aprovada pela Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público e tramita em caráter conclusivo. A proposta está aprovada pela Câmara e deve seguir para a sanção da Presidência da República. Atualmente, a negociação coletiva não é uma prática corrente no serviço público. O Executivo Federal possui canais permanentes de negociação, mas sem previsão legal, Zancopé. Mas qual seria a regra? O projeto de lei propõe que a negociação coletiva seja a regra permanente de solução de conflitos no serviço público, abarcando órgãos da administração direta e indireta, autarquia e fundações de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública. Segundo o projeto, a negociação poderá tratar de todas as questões relacionadas ao mundo do trabalho, como plano de carreira, criação de cargos, salário, condições de trabalho, estabilidade, saúde e política de recursos humanos. A abrangência da negociação será definida livremente pelas duas partes. Poderá, por exemplo, envolver todos os servidores do Estado ou do município, ou apenas um órgão, Zancopé. Mas existe algum ponto importante a ser destacado nesse acordo? Um dos pontos importantes do projeto é a permissão para que os dois lados da negociação solicitem a participação de um mediador para resolver a questão em debate. O texto aprovado prevê punição para os dois lados da mesa de negociação quando houver desinteresse em adotar as medidas acordadas. Para o representante de órgão público, esse tipo de conduta poderá ser enquadrado como infração disciplinar. Já os representantes dos empregados poderão ser multados em valor proporcional à condição econômica do sindicato. As cláusulas do termo de acordo serão encaminhadas aos órgãos para imediata adoção. Se a efetivação da cláusula depender de lei, como ocorre em reajustes salariais, essas serão encaminhadas ao titular da iniciativa da lei, por exemplo, o presidente da República ou o governador, para que as envie na forma de projeto ao Poder Legislativo. O texto poderá tramitar com urgência sempre que se julgar necessário. Gisele, mais uma vez, grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e o nosso boa tarde especial aos ouvintes do programa Gente que Fala. Nesta edição, nós temos a médica psiquiatra doutora Sônia Mota Palma. Doutora Sônia Mota, o que é a Abrata? A Abrata? É uma associação, uma ONG, né, sem fins lucrativos, que faz o apoio a pacientes, familiares e amigos de pacientes com transtorno bipolar e depressão, transtornos de humor em geral.
Transtorno bipolar? Bipolar ou depressão, em todas as categorias ligadas à depressão. Então, é uma ONG onde nós temos psicoeducacionais, que são cursos que nós damos, palestras que nós damos, nós temos grupos de ajuda mútua, onde os pacientes com transtorno bipolar conversam entre eles e aí conseguem entender um pouco o seu transtorno. Temos grupos para adolescentes, que foi uma ideia que eu levei, eu sou vice-presidente do Conselho Científico, né? E então, assim, é uma associação que tem essa função, né? Essa missão de levar conhecimento, e importante conhecimento, todos nós somos da universidade, então todos do Conselho Científico, então informações corretas, né, para a população que acesse o nosso site. Eu fico ouvindo esses termos aí, eu tenho dificuldade de me ajustar, porque há algum tempo ele não está numa boa veneta hoje, né? É bipolar. Tá certo, né? Era o antigo maníaco depressivo, né? Psicose maníaco depressiva. Então, o que mudou? A psicose maníaco-depressiva era mais grave do que a bipolaridade? Dá essa impressão. Mas mudou só o termo, né? Hoje se fala, inclusive, de espectro, né, do transtorno bipolar, não é nem espectro. Tudo virou espectro, né? Espectro do transtorno bipolar. Está certo nessa colocação que eu fiz aqui. Ele tá vai falar com o chefe, ele não está numa boa hoje. Ovo virado. Ovo virado. Tem algumas... Sinônimo de bipolar é ovo virado. Tem algumas perguntas que já chegam aqui. Dr. Roncati, esta pergunta foi enviada através do Facebook, com referência... O senhor esteve aqui recentemente no Gente que Fala e abordou um assunto, e o Hélio de Mairiporã mandou esta pergunta. O senhor se referiu a alguém que o senhor atendeu com diabetes, e aí o que o Hélio quer saber? Né? Ele diz que come frutas, é diabético, come frutas, e o senhor, pelo que entendeu, o senhor, a fruta não é indicado para quem tem diabetes? Meu caríssimo Hélio, obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, há vários tipos de diabetes, não é? Um diabético que usa insulina, que ele precisa usar insulina porque tem uma deficiência insulínica, ele come à vontade tudo que ele quiser, ele até precisa disso para não entrar numa hipoglicemia, né? Então, provavelmente é o seu caso. Mas existem diabéticos que precisam tomar um medicamento via oral, por exemplo, onde a alimentação inteligente, não vamos falar de dieta, porque dieta é uma coisa chata, é importantíssima e fundamental, né? Nós temos casos de pessoas que nós operamos e que só com a orientação alimentar, alimentação inteligente, essas pessoas baixaram o nível de diabetes de 200 e pouco para um nível normal e puderam ser operadas. Algumas até nem precisaram de cirurgia. É o caso de um senhor que amputou uma perna, eu não esqueço o nome dele, Napoleão, e o ortopedista me mandou para fechar. A filha não fechava. Então nós fizemos um dia gástrico com este senhor, que é o quê? Pedir a ele que nos conte o que come o dia inteiro. E depois chamamos a esposa para confirmar, esse homem comia 2 melões por dia. E era um diabético do tipo que não deve comer. Então, a orientação e o acerto da conduta alimentar deste cavalheiro fez com que aquela lesão se fechasse sozinha. E nós não precisamos operá-lo. Porque o diabetes foi para um nível normal. As pessoas ouvem dizer que fruta faz bem, né? Aí vai 2 melões por dia, ou 2 melancias. Sônia, eu já fui chamado um domingo à noite, Zancopé, estava em casa já deitando. Eu escuto lá fora, doutor, eu fui olhar, uma vizinha minha de 2 casas para cima. Minha mãe está passando mal. E eu fui lá, eu conhecia, a mãe estava deitada na cama, era uma diabética, extremamente obesa, respirando... pulso fininho. Eu falei, escuta, o que ela fez hoje? Não, ela acordou, tomou um cafezinho da manhã, fez a insulina e deitou, não levantou mais, não comeu mais nada, não. Falei pro irmão, vá buscar glicose. Então eu fiz uma injeção, viu, Hélio, de glicose, 2 ampolas, deu 20 ml nessa senhora, endovenosa. Eu vou contar para vocês, quando correu 5 ml, ela abriu os olhos.
Sim. Quando correu 10, ela começou a falar, eu falei, eu estou fazendo uma injeção na senhora. Quer dizer, ela estava muito provavelmente, quase certamente, com uma hipoglicemia. Tomou a insulina e não comeu nada. Podia ter comido fruta? Podia. Podia ter comido macarronada? Podia. Tudo precisa de uma Doutora orientação, Sônia, né? O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se o transtorno bipolar em sua fase mais aguda pode levar ao suicídio ou ao assassinato. O transtorno bipolar é caracterizado por uma fase de euforia, né, de exaltação, e uma fase depressiva. Na fase depressiva, as tentativas de suicídio são muito comuns, extremamente comuns. O assassinato, ou seja, o homicídio, né, essas questões mais para o outro, na verdade, os estudos não são conclusivos de que os pacientes psiquiátricos sejam mais homicidas do que os pacientes, outras pessoas, né, que não têm um transtorno bipolar. O que pode acontecer numa fase, por exemplo, de euforia, de exaltação, de mania, o paciente se envolva numa confusão, numa briga, porque eles estão muito exaltados, eles se sentem muito poderosos, se sentem superior aos outros, e nessa confusão possa haver uma tentativa de homicídio ou de homicídio, mas não que isso seja uma característica da doença. Isso é importante porque as pessoas têm muito medo de paciente psiquiátrico, né? Que os pacientes psiquiátricos são os pacientes que vão matar, vão fazer coisas. Não, nem sempre, né? São principalmente os transtornos bipolar, eles têm um sofrimento muito grande, precisam de ajuda e o risco de suicídio é infinitamente maior do que o do homicídio. Posso perguntar? O tratamento e a medicação hoje, né, além da psicoterapia e tudo, equilibram esse cidadão? Sim. O problema é eles tomarem a medicação corretamente, por isso a gente... Aderirem ao tratamento. Adesão ao tratamento é uma coisa complicada, por isso que a Abrata, que é a nossa ONG, tem essa finalidade, né, de aumentar o conhecimento e melhorar a adesão ao tratamento, porque os pacientes que fazem o tratamento corretamente, podem ter uma vida normal. Né? Normal. O que é esse termo que a senhora usou agora, adesão ao tratamento? É tomar a medicação corretamente, que ninguém faz, né? A senhora me receita alguma coisa, eu não tomo? É isso? Eu tomo irregularmente, ou não tomo, esqueço, vou fazer um teste para ver se eu já estou bom, então paro de tomar o remédio, entendeu? Isso e a adesão é quando a pessoa entende a doença, ela entende para que serve a medicação, quais são os riscos se ela não tomar a medicação, ela vai seguir o tratamento corretamente. Se me permite fazer um paralelo, você pega um diabético, porque é a insulina, ela para entrar no seu músculo, ela bate na porta, a glicose, e precisa de insulina. Para entrar na sua célula cerebral, ela não precisa de nada. Então, você pega um diabético com 250. Sim. Esse cara é um despertão, um inteligente. Ele vai num médico que atende em 5 minutos e receita para ele um remédio que vai baixar essa glicemia. Ele toma uma semana e fala, o doutor está me prejudicando, eu fiquei tonto, fiquei paradão, agora não penso mais igual eu pensava e para de tomar. Você pega um PMD aí numa fase maníaca, dá um remédio para ele. Não explica nada, o cara joga fora o remédio e fala, o doutor errou comigo. Então, eu que trato muitas crianças, eu sou psiquiatra infantil de formação, eu percebo isso. Eu sou psiquiatra infantil, eu sou uma os mico-leão dourado legal, e eu também estou em extinção quase. Mas assim, aí entra uma segunda questão, que é a família. Então, a família também tem que entender o tratamento para dar a medicação, senão ela também não dá. Eu quero insistir no aspecto que a senhora falou. Eu faço um teste, a senhora me receita o medicamento, aí eu vou fazer um teste. Eles chegam no consultório e falam assim, então a senhora não vai brigar comigo, né? Já começam assim. Não vai brigar comigo? Eu falei, depende, né? O que vem, né? Então, eu estava tão bem, então eu resolvi fazer um teste para ver se eu podia ficar sem um remédio. Só que, por exemplo, um antidepressivo, se você retira hoje, ele leva uma semana, 10 dias para sair 15 dias para sair completamente do organismo, depende do antidepressivo. Então, a pessoa fica bem durante 10, 15 dias. Aí, Daliomê já teve todos os prejuízos da retirada da medicação. Né? Doutora Silvia Regina, o Adriano de Santos, ele está na cidade de Santos acompanhando, quais os riscos para o feto de uma mulher aidética?
Esse termo, aidética, é uma coisa bastante discutível, né? É uma mulher soropositiva e aí ela, dependendo do grau de infecção dessa mulher, o risco vai ser maior ou menor. Hoje, essa mulher gestante, ela tem toda uma orientação de medicação que faz com que o risco para o feto caia desde que esse protocolo de prevenção da transmissão para AIDS seja cumprido, né? Então, o risco sempre existe, mas ele vai ser maior se essa mulher não tiver o diagnóstico no pré-natal, não tiver o início da terapia antirretroviral, e ainda esse bebê nasce em condições de proteção e ele ainda também deve receber um antirretroviral durante um tempo. Então, hoje, a gente tem esse risco menor da transmissibilidade, desde que haja o completo segmento e aderência também aos antirretrovirais. Doutora Silvia, nós estamos numa época de carnaval, né? Os riscos são desprezados? Totalmente, né? Infelizmente, eles são desprezados. Porque a alegria, a euforia também dão aquela sensação de, né, onipotência, né? E nós estávamos falando da adesão do adolescente, mas ela acontece em qualquer idade. Claro. Né? Sim. E, de novo, então, parece o jovem, né, a criança, o jovem adolescente, ele tem o desconhecimento e está iniciando a vida sexual. O indivíduo mais velho, ou a mulher mais velha, ela acha que é só aquele momento e que não vai acontecer, né? Foi uma vez só, uma transa só, né? E esse risco existe sempre. Então, a pessoa tem que colocar na cabeça que vai ter um relacionamento sexual, tem que ter camisinha, né? Que é uma coisa simples que se tem à mão, né? E que se proteja, né? Doutora Silvia, eu vou acrescentar algo nessa pergunta, né? O Brasil vive de euforia, né? O Brasil vive de euforia. Então, aquelas filas imensas para vacinar contra a febre amarela, né, elas estão diminuindo, estão reduzindo aquelas filas e tal. E o assunto febre amarela está começando a ser desprezado, né? Porque já aquela euforia de ser vacinada, aquele negócio todo tal, né? Mas aí a minha pergunta é sobre AIDS. Nós vivemos um período em que AIDS era assim, visto assim como algo extremamente terrível, né? E hoje em dia já é desprezado, já é deixado de lado, não é? Infelizmente, tem o felizmente do uso dos antirretrovirais que trouxeram uma maior sobrevida para o paciente. Então, esses medicamentos fazem parecer a AIDS um simples resfriado. Aí o indivíduo, porque tem a medicação disponível, o Brasil é um país que dispensa a medicação, se começou a achar que tudo bem, eu vou me contaminar, mas eu vou me tratar, né? Não enxergando todos os prejuízos que isso tem. Então, o indivíduo tem um relacionamento sexual desprotegido e aí ele bate na porta do infectologista querendo um tratamento de proteção porque ontem ele transou sem camisinha. Então, essa coisa e acaba sendo disponível mesmo, tem a pós-exposição. Mas, de novo, a gente tem que continuar falando. Quer dizer, não se fala mais de AIDS, mas os índices de sífilis estão altíssimos nesses últimos 5 anos. Eles triplicaram a taxa de sífilis, uma doença que é sexualmente prevenível.
que o tratamento é Não, beneficioso. gravíssima, né? E por conta disso, a Gravíssima. tuberculose também aumentou. Vai estar porque tudo assim, porque... infecção de repetição. e aí Então, vai, eu né? acho que a gente disponibiliza o tratamento, mas tem que estar bem claro para a população que continua a gravidade da doença. Caiu por terra aquela coisa que AIDS era igual à morte, mas continua sendo um problema, né? E, de novo, a prevenção é fundamental. Se você me permitir, Zancopé, eu queria também falar, quando você falou da vacinação, que vacinação ela vem assim e tem uma importância muito grande. Então, o indivíduo agora, aí vem euforia, vacinação, não tem vacina e aí todo mundo fala que não tem vacina. Mas era gostoso ir no posto de saúde quando não tinha vacina. Agora, que tem, os locais que não tem mais fila. Não precisa mais fila, né? Lamentavelmente é isso. Então, tem locais que estão vazios, locais locais que deveriam ter uma cobertura importante e que a secretaria que está buscando esses indivíduos. Exatamente. Isso vale também, quando o tema era as infecções sexualmente transmissíveis, a questão da vacina HPV, né? A vacina do vírus papiloma. A vacina, a infecção pelo HPV, ela é muito importante, né? O índice de infecção, de câncer de colo de útero é muito importante. E a gente disponibiliza essa vacina hoje, quer dizer, o Brasil tem essa coisa boa, que é a disponibilização de quase todas as vacinas ao nível de saúde pública. Tem HPV, ela está disponibilizada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Tá? É importante essa informação. Né? Então, aí você disponibiliza a vacina e tem uma baixa vacinação. É como a febre amarela. Entendeu? Não tem mais fila, perdeu a graça. Então, a gente tem a vacina, quer dizer, a verruga genital, que é o índice tão alto que a gente tem, condiloma, né, na condiloma acuminado, né? Perfeitamente. Risco de câncer de colo de útero e a vacina. Voltamos ao problema cultural, não é, Silvia? Fechamos o ciclo. Educacional e cultural. Por isso aqui no Brasil tem a importância das campanhas, os dias, né? Dia azul, né? Agora nós estamos. Porque para chamar a atenção para essa questão. Exatamente. Para não cair no esquecimento. É o que o Zancopé falou para nós, não é tão, mas se você pegar a população geral, é fundamental isso, para você começar a pensar sempre nisso, né? Como ela falou, sempre tem que pensar em AIDS, por que não? Doutor Roncati, a Daniela da Bela Vista pergunta se laser é eficiente para cicatriz causada por cesariana. Então, Daniela, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Se a cicatriz for uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz elevada, né? E relativamente aberta, relativamente espessa, é eficiente, sim, bastante eficiente, viu? Se é uma cicatriz diferente, que nós chamamos de queloidiana, que já é uma coisa maior, né? Que sai do limite, aí nós temos que ver e propor talvez uma outra terapêutica, que seria a terapia fotodinâmica, que é um laser associado a uma substância que capta a luz e que pode ajudar essas células, né? Esses fibroblastos, a fazer a cicatriz correta. Mas, de qualquer maneira, é eficiente, sim. Claro que cada caso é um caso, viu? Mas muito obrigado pela pergunta. Doutora Sônia, Paulo de Santo André. A internet está gerando solitários virtuais e interferindo nas relações interpessoais? É uma pergunta muito interessante, Paulo, e eu acho assim, realmente as redes sociais, toda essa questão, essa facilidade, ela é muito boa, porque ela aproxima pessoas, ela aproxima conhecimentos, mas quando ela vira uma dependência da internet, e a gente vê isso muito hoje nas crianças e adolescentes, né? Hoje, retornando de férias, eu pergunto para os meus pacientes, o que vocês fizeram nas férias? Joguei. Mas quanto? O dia inteiro. Né? Não fizeram mais nada, não foram jogar bola, não foram ao cinema, não foram ao museu, não foram a lugar nenhum, só jogar. Isso, sim,
muito grave, e eu tenho conversado muito com os pediatras, né, Silvia, do que a orientação tem que começar já, eu acho que na puericultura, né, para que essas crianças tenham outros interesses. A criança, Sônia, ela entra, o lactente entra com o celular na mão do pai. Lactente, exatamente. Entra com o celular na mão. Então, isso... Brincadeira, né, Zé? Quer dizer, as pessoas não conversam mais. Então, realmente, eu acho que gera, sim, um afastamento, gera uma coisa que eu tenho percebido muito nos adolescentes. Você pergunta para ele, você tem amigo? Tenho. Quantos? Sei lá, 30. Mas como? Eu jogo com eles. Então, são amigos através do jogo. Virtuais. Não são amigos que ele vai jogar uma bola, que vai na casa dele, que ele liga. Bom, telefone, ele nem sabe mais o que é telefone fixo, né? Então, assim, é muito preocupante, sim. E os adultos também estão nesta linha, né? Estão com essa dificuldade de estabelecer as relações pessoais. Também por aí tem tantos aplicativos de namoro, né? Aplicativos de conhecer, porque as pessoas não conseguem mais, muitas vezes, enfrentar, né? O tete-a-tete de um conhecimento, né? E a frustração, as dificuldades. Doutora Sônia Mota Palma, tem uma forma de localizá-la rapidamente? Eu tenho um WhatsApp que todo mundo tem acesso, é o 992366974, e eu queria deixar o site nosso da Abrata, que é o www.abrata.org.br. Gostaria muito que os ouvintes acessassem para conhecer o nosso site. Doutora Silvia Regina Marques, tem uma forma de localizá-la, um site? Não tenho site, mas eu posso disponibilizar o meu e-mail, né, onde eu posso estar orientando e respondendo, ou através das sociedades, né, da Sociedade de Pediatria de São Paulo e da Sociedade Brasileira, onde nós temos um setor que as perguntas são encaminhadas para lá e aí eles reencaminham de acordo com a especialidade. Tá? Doutor Cláudio Roncati, um site onde eu possa localizá-lo rapidamente, doutor Roncati? www.clínica tracinho, que é o hífen, lucano, lucano.com.br. Aí Lucano, Lucano, que é o Lucas, né? O São Lucas aí da igreja, que foi um grande médico da antiguidade. Eu agradeço a doutora Sônia Mota Palma, a doutora Silvia Regina Marques, doutor Cláudio Roncati, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.